Bem-vindos de volta ao nosso Cafofo. Esse é o Mal, eu sou o Ciel e hoje vamos mostrar outro objetivo no nosso quadro. Exatamente. E hoje o cafezinho é especial, porque vamos trazer uma das maiores séries adolescentes dos anos 2000. Nós vamos falar de skins. Depois de rasgarmos verbos com as produções adolescentes, precisamos de exemplos sólidos de tramas de peso. E aqui no Pausa pro Café, além de acabarmos com a graça das coisas, temos como pretensão mostrar a profundidade das tramas e como elas podem impactar uma geração ou o audiovisual de maneira geral. Sim, para atender essa proposta, iremos dedicar vídeos inteiros a algumas obras, seja para proclamar mais discórdia ou para incentivar você que passa horas no TikTok e assistir algo que não seja um vídeo curto. Quando se trata de drama adolescente, temos muitos lados para tirar, mas aqui queremos trazer algo de peso para exemplificarmos quanto esse conteúdo pode marcar o seu público. Algo de peso não necessariamente está relacionado diretamente com a popularidade ou com a fama, até porque em alguns casos, mesmo não sendo consumido por um público geral ou grande, a obra agrada a quase todos que assistem. Hi, I'm Will, and here are some things I hoped wouldn't happen in my life. My father would leave my mother. I'm so sad. I'd be taken out of private education and forced to go to a normal school. Well, this is nice. A partir dessa linha de raciocínio, procuramos algo que fugisse um pouco das características das produções atuais, mas que ao mesmo tempo fosse uma boa forma de representar a adolescência. E por que fugir? Decidimos evitar, pois o formato e abordagem dessas categorias se modificou bastante ao longo do tempo, assim como os próprios adolescentes. This is a sexual literacy tutorial. This is sex jail. Exatamente. Não precisa ser um grande observador para enxergar que a adolescência mudou muito com o passar dos anos. Mesmo com a presença de conflitos semelhantes, aqueles que vieram após o smartphone e a popularização das redes sociais apresentam questões que não existiam para gerações anteriores, como o excesso de informação e a toxicidade das bolhas de internet, por exemplo. No topo da pirâmide você tem o rei Badiol e a rainha Merteio. E as influencers como a Naya e a Ariel. Depois tem os bufões do rei e da rainha. E abaixo deles, os camponeses. Por falar em redes sociais, o famoso diabo do touchscreen, também é da nossa pretensão buscar por títulos que não tenham essas duas ferramentas como os pontos orientadores de suas tramas. Galera, essa escolha não é gratuita, já que foi a partir da popularidade dessas duas pesques que as produções audiovisuais precisaram mudar sua forma de contar histórias, principalmente aquelas que se passam em dias atuais. Afinal de contas, como tá todo mundo pregado a um celular, é muito difícil dar vida a certos eventos narrativos de maneira isolada. Nosso convívio com a internet se tornou tão comum que as histórias sobre essas relações e suas consequências também deram origem a excelentes filmes, títulos e tudo mais. Vão jogar mesmo? Alô? Alô, quem fala? Alô? Eu te quero agora. Claro, será muito difícil fugirmos por completo de trazer essas obras que interagem com as redes sociais, mas a gente pode tentar. A função não é de forma alguma ser saudosista, mas sim compreender quais foram as lições que o cinema nos deixou antes do poder da influência das redes. O último motivador para nossa escolha é a relação entre os próprios personagens durante a produção. Com a mudança dessa adolescência, surgiu também a diferença nas interações. E aqui, queremos focar em obras onde elas têm um peso na trama, já que em muitas séries mais novas, esses elos acabam se perdendo no meio de muitos arcos. E você aí que pretende ver a série e detesta o spoiler, saiba que para abordarmos algumas reflexões, vamos precisar contar boa parte do enredo. Galera, infelizmente é difícil abordar a obra a fundo sem entrar na história, então se preparem para algumas verdades e uns spoilerzinhos pequenos aí. E agora que demos a explicação breve, vamos para o resumo. Se você era fã de MTV assim como eu, certamente foi marcado por uma das maiores séries adolescentes dos anos 2000, Juventude à Flor da Pele. Que é essa, cara? Era o nome abrasileirado. Os manos da tradução vai além, né? Fica tranquilo que tem pior. Bem, a série britânica Skins foi lançada em janeiro de 2007 e apesar de ter apenas uma temporada televisionada no Brasil, é foda essa palavra, foi um sucesso crítico mundo afora. E atenção aqui, estamos falando da original britânica, também conhecida como Skins UK. É importante enfatizar que existe uma versão americana baseada na série, só que é completamente esquecível e não fez nem um terço do sucesso da sua inspiração.
Isso aconteceu porque a versão americana, além de servir para evitar a entrada de produções estrangeiras no seu país... Não que eles queiram que você saiba, né? Ah, mas todo mundo já sabe, né? Eu espero, pelo menos. Bem, os órgãos de censura resolveram pegar mais leve com alguns temas na série, principalmente pelo seu público-alvo ser mais jovem. Mas vamos voltar para o original. A produção é idealizada por Brian Elsley e Jamie Britton. É um drama adolescente composto por 7 temporadas, tendo seu fim em novembro de 2013. Sua história é formada pelos chamamos de gerações, sendo 3 no total. Cada uma delas possui seus próprios personagens e enredo, e na sua última season vemos alguns deles retornando como adultos como uma homenagem à primeira temporada. Do you have enough money to pay the rent? Potentially. I want to know. Know what? Everything that you know. Show me. Hope you know what you're doing with that boy. Toda temporada possui a mesma organização, com seus episódios acompanhando um dos adolescentes individualmente e no último apresentando uma trama que envolve todos os protagonistas de maneira simultânea. In 1960, climbing into a foil balloon, Captain Joe ascended 32 kilometers into the stratosphere. And then... Sim, parece contraditório, porque já dissemos lá no começo que nossa escolha foi baseada na qualidade da interação durante a obra. Mas calma, vamos entender isso. Acontece, galera, que o roteiro de Skins possui amarrações entre os protagonistas e assim, mesmo que o episódio foque em apenas um personagem, você acompanha a relação entre todos eles. A série faz questão de deixar bem claro que existe uma rede complexa entre as interações. Assim, tomada de decisão de um acaba esbarrando na vida de outro. You are. Oh, you're Sid. Oh, right, so I was imagine you'd be fatter for some reason, you know, with bigger ears. So, Facebook. I looked you up on Chris's Facebook. You left more comments in his box than any of the other children. Essa proposta exemplifica com maestria como a formação de grupos é muito presente e importante na adolescência. Mas não só isso, acaba exibindo como suas ações influenciam direta e indiretamente a vida daquele que está ao seu lado. E esse é só um dos acertos da obra. Sua principal qualidade é trazer uma representação de uma adolescência problemática, sem enfeitar temas como abuso de drogas, negligência familiar, preconceito, relacionamento abusivo, entre outros. Uma das curiosidades por trás desse roteiro tão representativo é a presença de jovens fazendo parte do trabalho. Isso mesmo que você ouviu, a roteirização de Skins teve adolescentes inclusos na equipe, escrevendo parte das tramas, o que justifica a autenticidade dos diálogos e as situações vividas pelos personagens. No elenco, muitos atores de peso alavancaram sua carreira com a produção, tendo nomes como Dave Patel e Nicholas Hoult entre os atores. Infelizmente, a maioria da parte das atrizes que participaram de Skins não deram continuidade à carreira expressiva, deixando para nós Hannah Murray e Kaya Scodelario como rostos muito conhecidos. Mas nem tudo são flores, já que a série também gerou muita polêmica pela sua abordagem crua de problemas, mostrando sem floreio o abuso de drogas e a inconsequência dos adolescentes. Eu me entupi de remédio. Remédio? Que remédio? Ai, você sabe. Remédio. Cassie! Cassie! É importante lembrar, galera, que a série foi ao ar em uma época em que o conservadorismo ainda era muito presente nas mídias. Assim, principalmente os pais dos adolescentes acreditavam que a produção tinha influência negativa sobre os jovens. Como se os filhos dele já não tivessem uma influência negativa por fora, né? Ninguém precisa saber dessa parte, viu? Ninguém. Feito o resumo pra vocês, vamos focar em outros aspectos e reflexões baseados na série. Mas antes, um aviso de localização. Tudo que a gente vai comentar aqui é pensado a partir da primeira geração, ou seja, as 2 temporadas iniciais. Nós sabemos que a produção tem muita coisa a oferecer, principalmente lá pela 6ª temporada, onde a trama pesa, mas escolhemos as primeiras para desenvolver aquele interesse em quem nunca viu e acompanhar o impacto do princípio da trama. Então pegue seu café e bora conversar. Amizades não são perfeitas. Principalmente a nossa. Cassie, Tony, Sig, Chris, Joel, Michelle, Anwar e F. Esses que são os personagens centrais da primeira geração e o grupo de amigos que você irá acompanhar por altos e baixos durante as primeiras temporadas. Alguns protagonistas novos vão aparecer no caminho.
como Max e Sketch, mas o núcleo de tudo está na relação entre os 8 principais. E por falar em relações, esse será o nosso tópico inicial, já que a série retrata muito bem como a amizade na adolescência é muito importante e ao mesmo tempo extremamente tóxica. Calma! Peraí! Para! Segura onde? Pelo amor de Deus! Vambora! que foi? As sacadas dos produtores está em mostrar as relações com suas qualidades e defeitos. Assim, enquanto acompanhamos a trama, vemos o melhor e o pior lado de todos os personagens. Fica bem claro desde o início da trama que este grupo de amigos já possui um histórico que antecede a série, o que nos leva a normalizar essas relações, mesmo elas sendo problemáticas. Anda, Tony, ela precisa de um Sem médico. passar a marcha desse carro. Mas é automático, Tony! Isso nos leva a não questionar como o Sid pode ser amigo do Tony, por exemplo, já que ele é descaradamente narcisista e abusivo com sua namorada. Ou como o Joel, mesmo vendo a relação tóxica de Michelle, não toma posicionamento. Bem, pelo menos até certa altura da série. No geral, nada fica por baixo dos panos. Mas aí vem a pergunta: o que isso muda? A presença dessa naturalização em um roteiro foi muito importante para exibir a adesão dos adolescentes a comportamentos nocivos. O que antes era baseado no consumo de álcool e drogas, pelo menos na maioria das produções, passa a considerar outros pontos, como humilhação, ciúmes, egocentrismo, saúde mental, abuso psicológico e emocional, entre outros. Deixa pra lá! Ele trepou com alguém de novo? Assim, uma coisa comum da produção teen é que a representação estereotipada dá lugar para uma representação humanizada da fase. É óbvio que a série não foi a primeira produção a trazer todos esses tons de cinza pro comportamento e interação entre os adolescentes. Pants. Everybody else is wearing shorts. What's the matter? I don't want to talk about it. Mas como ela é tema do vídeo, precisamos reconhecer o quanto o roteiro soube evitar colocar caixinhas frequentes das produções audiovisuais. É muito comum a presença de arquétipos para protagonistas em obras da categoria. Temos o revoltado, o rosto bonito, a garota padrão indesejada, a porra louca, a pessoa prodígio e, claro, aquele que sofre com conflitos familiares. Poxa, pode ser sexy. Não pode, não. Dá pra fazer muita coisa com coxa, pai. Não dá, não. No começo da temporada, temos contato sim com essas personas, mas com o passar do tempo, a coisa vai se modificando, conosco odiando personagens que amamos e tendo empatia por aqueles que odiamos. Look, sorry, Tone. Look, your mum says we've got to take you home. Maybe your folks think it's a bit too soon to be going out. Fuck my folks. E de acordo com o título desse tópico, vai acontecer também com as relações de amizade ao longo da trama, com seus conflitos, perdões e julgamentos. Esses altos e baixos tornam as interações ainda mais orgânicas e retratam muito bem a falta de imposição que os adolescentes possuem em relação às companhias mais problemáticas. Aprender a colocar limites em nossas relações é um processo demorado, e o roteiro de Skins faz questão de apresentar as consequências. Os dois exemplos mais marcantes, na nossa opinião, está na interação do grupo com o Tony e a indiferença do Sid em relação ao que acontece à sua volta. É exatamente disso que eu tô falando, Sid. Distração, incapacidade de se concentrar, zero de comprometimento. Este trabalho aqui, infelizmente, está reprovado. Reprovado? O quê? Eu não posso aprovar com esta nota. Tony, o personagem que é a personificação da palavra escroto, demora e muito pra pagar pela sua toxicidade. Acontece, galera, que desde o começo da série ele manipula, trai, humilha, provoca e abusa das pessoas próximas. E mesmo assim, elas continuam convivendo com ele, se afastando dessa interação apenas lá no final da primeira temporada. Por que ele sai ileso de tantas coisas? Simples, porque ele é um rostinho bonito, o que cria uma caricatura perfeita. Ever sorry eyes, knowing I'm not discreet when you leave me. You're far from me. Infelizmente, isso toca em um traço da adolescência que, por incrível que pareça, permanece às escondidas na adultez.
Algumas pessoas que pertencem ao padrão de beleza se permitem, por alguma razão, ser escrotas gratuitamente. O complicado é que, assim como na série, muitas vezes essa escrotidão chega a ser reforçada, já que as oportunidades acabam caindo com mais facilidade no colo dessas pessoas. Com o Tony não seria diferente. Ele é um aluno prodígio, sabe cantar, encantar homens e mulheres e, claro, basta um sorriso para que acreditem que ele é vítima da situação. Beleza, se prepara pro Super Mosca. Você, rapaz. Por que você está aqui? Entrevista. Duvido muito, a escola é só pra meninas. Onde você deveria estar? Sou da faculdade Roundville, que fica aqui em frente. Mas como o mundão dá voltas, a coisa acaba não se sustentando por muito tempo. Já que lá pelo 7º episódio, seus amigos percebem que a canalice de Tony gerou um conflito entre todos eles. Você não tem mais amigos. Não tem namorada. Só sobraram os seus pais. Nem a F tá atendendo as suas ligações. É realmente interessante como a série cria esse efeito dominó na narrativa. Quando você para pra analisar, fica claro que a sua toxicidade só alcançou aquele patamar porque as pessoas deixaram ele escapar ileso a maioria das vezes. Cara, e é louco pensar que mesmo sendo um retrato de adolescência, a gente vê isso rolando na vida real com muita gente. Sim, mano, é literalmente aquela parada, tipo, de aliviar a barra pra merda que a pessoa fez pelo simples fato dela ser bonita, tá dentro de um padrão. Aí quando você pega alguém que foge dessa imagem, a galera cai matando em cima, velho. Exatamente o meme que define a diferença entre o trafica e o bonitinho inteligente. Tá aí pra todo mundo ver. Claro, existem outros pormenores do personagem que a gente vai citar mais pra frente, mas vamos focar no outro exemplo. Sid, um protagonista cheio de personalidade que tem uma entrelinha muito interessante que vamos discutir depois, mas que mostra, ao longo dos episódios, as consequências da indiferença e da falta de afirmação. Esse personagem possui camadas extremamente interessantes, mas nesse tópico queremos focar especificamente na sua falta de presença em inúmeras situações. Já que o Sig, inicialmente, é a pessoa mais passiva da série e tem um péssimo hábito de não pesar suas atitudes a maior parte do tempo. Eu amo, apesar dela amar muito ele e na verdade me odiar, e no fato do meu pai achar que eu sou um fracasso e não parar de agir que nem um babaca, e o que quer que eu faça, não conseguir parar de deixar todo mundo puto, dá pra dar um jeito nisso? Ele vive passando pano pro Tony, mesmo sendo vítima constante do seu cinismo. Não se põe e vive fugindo dos seus conflitos. E o resultado de tudo isso, exprimindo perfeitamente os problemas que a falta de atitude gera, é a sua relação com Cassie. Cassie demonstra afeto e interesse por Sig durante boa parte da trama, sem nenhum tipo de disfarce, fazendo ele se sentir valorizado pelo que ele é. Todos menos você, Sid. Cara, o que aconteceu? Nada, eu tô bem. Você andou brigando, Sid? Isso não é mudar e evoluir, é, Sid? O ponto é que o Sig não sabe valorizar esse sentimento, tomando uma série de decisões questionáveis, abandonando a garota em muitos momentos. Eu não quero conversar, vocês dois me sacanearam. Me encontra no bar do Rony, eu vou explicar. Explicar? Por favor, Michelle. É claro, galera, temos um palpite que vamos apresentar depois. Mas ainda assim fica bem à mostra como essa indiferença em tentar compreender o outro e a falta de responsabilidade emocional é um traço tóxico muito presente que atinge outras pessoas. Esse comportamento respinga tanto ao longo das 2 temporadas que novos conflitos surgem a partir dessa falta de posicionamento. Desde a tentativa de Cassie tirar a própria vida, até o relacionamento impossível com a Michelle, que ele só inicia por acreditar que havia sido traído. Many people tell you that they're your friend. Outra parte bem radioativa desse círculo de amizade são justamente seus relacionamentos e momentos sexuais, com a série mostrando quanto adolescente não tem balança nesses momentos. Hello, Sid. Hello, Michelle. Os roteiristas não poupam na hora do desconforto, chegando a ter momentos esdrúxulos, como o Tony bolando um plano pro Sig transar com a própria namorada, até coisas como Anwar ficando com a stalker do Maxie. I'm a virgin. Oh, congratulations. Cara, é bizarro pensar que a série fala sobre adolescência. Mas hoje a galera normaliza esse tipo de interação até os 30 anos. O que a galera faz ali no ensino médio
Hoje em dia, todo mundo faz na faculdade, tá ligado? É engraçado, porque de maneira geral a galera problematiza bem menos ter relações, mas ao mesmo tempo foge mais das responsabilidades emocionais que podem surgir disso, né? É, isso que a série deixa claro que ninguém controla o emocional, e aí a galera acha uma boa ideia ter isso como um fluxo diário e comum, todo mundo ali se comendo ao mesmo tempo. Ou seja, em resumo, pessoas, não transem com seus amigos. É uma ideia bosta que em algum momento vai dar bel. Pera aí, por que você não seguiu o teu conselho? Eu nunca fiz exemplo pra nada. Enfim, a conta final é uma maneira interessante de apresentar os lados positivos e questionáveis dessas relações, te fazendo engolir o fato de que todo mundo tem um lado podre. Essa representação apresentou um olhar mais rico sobre a adolescência, já que não estabeleceu aquela falsa ideia de que as amizades nesse período são fundamentadas apenas por desejos em comum. Na verdade, mesmo que a identificação com o grupo seja essencial nessa fase, os vínculos também apresentam uma estrutura emocional, e a partir disso os adolescentes acabam convivendo até com aquilo que os prejudica ou magoa, já que não apresentam maturidade para definir limites e trabalhar com emoções. E não se enganem, a série não romantiza os aspectos negativos dos personagens e traz uma mensagem interessante para os jovens em sua representação. Ou você irá aprender a lidar com a sua parte tóxica, ou, infelizmente, a vida irá te obrigar a fazer isso, provavelmente de uma forma dolorosa. Pera aí, Céu, por que eu tô me identificando tanto com tudo isso? Não, sem ser. Ei, você aí, pai, mãe, adulto, irritado com a rotina diária. Se você pensar que adolescentes não sofrem de verdade, eu tenho uma notícia pra você. É mentira! Mesmo que a discussão sobre a saúde mental dos adolescentes tenha se ampliado, ainda existe muita generalização em cima do tema, levando os mais desinformados a acreditar que a perpetuação do sofrimento se deve apenas à fase do desenvolvimento. É exatamente aí que entramos pra dizer, não! Isso não é só explicado pela fase, mas sim pelos diversos impactos que os jovens sofrem ou podem sofrer exatamente no momento em que se encontram em processo de amadurecimento. Às vezes esquecemos que tanto os adolescentes como os jovens adultos são os principais grupos a lidarem com os impactos causados pela geração anterior, justamente pelo fluxo da passagem de tempo. Ou seja, galera, se a geração anterior previu uma crise financeira, os adolescentes que vêm em consequência lidarão com ela. Se os adultos anteriores incentivaram uma dicotomia social, os jovens da próxima geração viverão uma sociedade que define amigos e inimigos. O exemplo perfeito disso é o que estamos passando e falando, é a independência financeira, já que uma projeção feita lá no passado dava a entender que viver sozinho se tornaria cada vez mais caro. O resultado são jovens que não conseguem mais sair da casa dos pais, mesmo que tenham uma profissão formalizada. Mas afinal, por que a gente está explicando tudo isso? Essa explicação é importante justamente porque a autoexigência nesse período da adolescência costuma ter como argumento valores que antecedem esse jovem, o que vai afetar diretamente o emocional desse público, já que o mundo não é o mesmo que foi um dia. É, exatamente aqui que começamos a traçar uma relação com skins, já que durante toda a trama você irá acompanhar o drama dos personagens, que algumas vezes está diretamente relacionada com a imagem ou decisão de pais, e outras vezes com a imaturidade para lidar com o sentimento alheio. Coisa comum desse período, né? Pai, o que tá acontecendo? Pai? A sua mãe foi embora. Embora? Como assim embora? Os problemas apresentados na série são inúmeros. Abuso de drogas, negligência familiar, relacionamentos abusivos, perseguição, homofobia e por aí segue. Todos se entrelaçando durante o enredo. Mas, como é muito tema sendo abordado simultaneamente, separamos 3 arcos que representam muito bem a reflexão que queremos trazer. Vamos focar nas histórias de Chris, Cassie e Tony, que principalmente na segunda temporada trazem muito conteúdo em cenas que são apenas partes simples da trama, mas isso é só pra quem não reparar nos detalhes. Primeiro vamos começar pelo personagem mais odiado da primeira geração, o Tony. Egocêntrico, manipulador, abusivo, controlador, machista, entre outras qualidades que o YouTube censura, Tony passa por um arco de sofrimento completamente inesperado, onde de maneira surpreendente existe um caminho de redenção. You'll find her. Just will.
Vai ser no final da primeira temporada que esta cria de sociopata será atropelado por um caminhão. Tudo isso enquanto ele tenta reviver a paixão nutrida por Michelle. A verdade é que eu te amo. Mas vai ser na segunda temporada que vamos descobrir que o acidente causou um hematoma subdural traumático, o que leva à sua perda de memória e comprometimento motor. E é nesse instante que vemos um brilho complexo no roteiro da série, já que junto do quadro, Tony acaba deixando de ser o babaca que era, buscando uma reconstrução sem entender o seu passado. And you. Love you too, little fucker. A produção vai te obrigar a rever todo o seu ódio colocado em pauta uma discussão que até hoje nos falta maturidade. Afinal, uma pessoa ruim pode mudar? Acontece, galera, que essa pergunta vai perdurar durante todo esse arco, com o protagonista pagando caro pelo cinismo da temporada anterior. Isso acontece em entrelinhas que demandam a atenção de quem assiste, porque do contrário, você acaba perdendo detalhes essenciais para entender o fluxo das coisas. Após o acidente, Tony passa meses em coma, mas o Sid sendo a única pessoa que faz questão de visitá-lo continuamente. Não só isso, acabamos entendendo que embora outros personagens tenham sim se preocupado com o atropelamento, nem todos fizeram questão de zelar por sua saúde, já que no final da primeira temporada ele tinha atingido o limite da sua babaquice. Quando finalmente desperta do coma, o protagonista só consegue ter lembrança de peso sobre o Sig e a Michelle, enquanto os demais vão sendo associados aos poucos. What's happened? Everyone says you looked after me when I was iconic. O problema é que a maior parte do grupo não se dispõe a acompanhar a sua reabilitação, não prestando um suporte para sua confusão e, em alguns casos, exigindo algo que ele não pode controlar. Um exemplo perfeito é quando Michelle, na tentativa de reacender o relacionamento dos dois, se frustra ao entender que ele não pode ter ereções e que ele não é mais a mesma pessoa que ela conhecia. Why can't you get better for me? We had so much. It's all fucked up forever. Pessoas, essa cena pode parecer muito simples, mas se prestarmos bem atenção, ela insinua que Michelle, assim como muitas mulheres vítimas de relacionamento abusivo, é apegada emocionalmente à imagem cínica do Tony. Mas para piorar ainda mais essa onda de sofrimento, o personagem começa a perceber no afastamento dos seus amigos e nos diálogos o quanto causou dor a essas pessoas. Tudo isso acontece enquanto ele tenta recuperar algum movimento do corpo e também cumprir expectativas de terceiros. I would have come with you. No. I need to do it alone. Isso vai criando um ambiente sufocante ao longo da trama, ao ponto de torcermos para que ele melhore e se recupere, mesmo sendo um cara nojento. Esse sentimento pega ainda mais quando ele descobre sobre o relacionamento entre o Sig e a Michelle, o que abre um buraco nas suas emoções. Cassie just said that Sid and Michelle are doing it, but Tony didn't know. And neither did I, or Chris, or Maxie, or you. Probably. Mas, se ainda não é profundo o suficiente para você, que tal falarmos sobre a Cassie e todo o debate sobre saúde mental que é carregado pela personagem? Meu Deus, ela fez alguma coisa. Por quê? Você não sabe mesmo! Você é muito idiota, Sid! Tchau, espera aí. Você tá indo pra onde? Desde a sua primeira aparição, Cassie nos é apresentado com muita personalidade, cheia de trejeitos peculiares, mas principalmente deixando claro que ela possui uma luta diária com a sua saúde. Entendemos logo de início que ela sofre de anorexia nervosa, uma doença que afeta principalmente mulheres entre 12 e 25 anos. Além disso, vamos perceber com o passar do tempo que ela tem uma relação de abuso com medicamentos e até mesmo tendências suicidas. E se estamos falando sobre esse sofrimento, essa personagem causa um incômodo no estômago por sofrer uma negligência cíclica durante a presença na série. Seus pais não prestam atenção nela, seus amigos não se preocupam com a sua saúde e até mesmo o Sig, que se apaixona por ela, acaba abandonando por falta de confiança. Minha garota, eu amo, eu amo, eu amo!
Sabe de uma coisa? Vai se fuder, Sid! Cassie, os meus pais... Vai se fuder, vai se fuder, vai se fuder! E lembra que falei que tem algo sobre Sid que iríamos abordar? Então, embora não tenha sido discutido na época em que a produção saiu, hoje é facilmente perceptível que o personagem sofre de déficit de atenção, o que leva sua relação com Cassie, por exemplo, para extremos caóticos. Cassie, eu sinto muito por você ter tentado se matar por minha causa. Ah, tudo bem, Sid. Eu percebi uma coisa. Eu fui um idiota. É, foi. Mas mesmo que isso justifique parte de alguns acontecimentos, o saldo no geral é uma espécie de abandono coletivo da personagem, que mesmo mostrando muito carinho e zelo por todos, é quem mais sofre com descaso emocional. Oh, yeah, yeah, what I say when she kisses me. Essa representação de uma adolescente com saúde mental comprometida precisa ser levada cada vez mais a sério, principalmente pelo aumento da quantidade de jovens que vemos tomando medicamento para tratamento. São diversas as cenas que vemos Cassie lidando com seus problemas sozinha, mesmo com alguém por perto. Ó, galera, vocês vão ouvir o barulho de uma serra porque algum corno acha uma boa ideia cortar tábua no domingo, mas vamos seguindo, que é isso que importa. Esse personagem tem muitas cenas marcantes, sendo difícil escolher qual delas evidencia mais esse sentimento de descuido. Isso leva a um debate muito importante que é: estamos cuidando dos nossos jovens? Estamos zelando por nossos amigos? Ou a gente está preocupado com o próprio umbigo? Essa frieza pode ser vista em muitos momentos, mas principalmente quando você percebe que a tentativa de tirar a própria vida de Cassie tem se tornado um argumento para culpar Sid, e não um alerta para o grupo que tenha mais cuidado com a saúde mental dela. Ela tá te assombrando. Ela tentou se matar por sua causa. Vambora, moleque. Essa verdade é tão assustadora que mesmo quando ela volta da Irlanda para ficar com o Sid, a protagonista fica sem ter onde morar e ninguém parece se oferecer para ajudar, exceto o Chris. Thanks for letting me stay, Chris. Oh, it's okay. Para finalizar esse tópico e a primeira parte desse vídeo, vamos justamente falar sobre esse personagem que dá o maior soco na primeira geração. Chris Miles é um nome amado pelos fãs da série, visto que a sua personalidade é extremamente marcante. Sempre otimista, presente, marcando o andamento do grupo e tudo isso com seu jeito engraçado e meio tapado de ser. Qualidades que vão ser marcadas por um contraste pesado, iniciando com nada mais e nada menos que um total abandono familiar. Logo de cara, vemos todo o otimismo de Chris ser confrontado pela fuga de sua mãe, que o deixa sozinho em casa com só um punhado de dinheiro sem esclarecer se pretendia voltar. Mamãe? E ele até chega a acreditar que é uma crise e que ela vai aparecer de novo, mas acaba descobrindo, depois de gastar toda a grana em uma festa, que ele realmente foi abandonado. O incrível desse personagem, galera, é como vemos as contradições na vida dele o tempo todo. Ele é um personagem que, mesmo nas dificuldades, corre atrás com muito otimismo, mas ainda assim é extremamente negligente com o próprio corpo e tá sempre ficando em uma situação cada vez pior. Ele perde a casa, é expulso da escola, fica sem ter onde morar, começa a trabalhar, mora em um cubículo e quando finalmente sua vida entra nos eixos, com ele até mesmo recuperando a casa antiga, presenciamos uma das cenas mais tristes da primeira geração. Ao final da segunda temporada, Chris morre no colo de Cassie logo após sofrer uma hemorragia que também levou à morte de seu irmão. It's a secret. No one knows. And don't tell Jal, because if you tell Jal, then she won't move in with me anymore. E aí vem o soco que a gente tá falando. Porque embora os produtores não tenham discutido qual era a função dessa morte na trama, ela pode trazer uma lição. Na nossa percepção, isso retrata algo que muitos de nós esquecemos no dia a dia. O fato de que até mesmo a realidade mais crua atinge os adolescentes. I'm pregnant. I might have to have a baby.
Or I might have to... É fato que os jovens vivem em um mundo interno muito grande, e nem todas suas visões do exterior são realistas, mas isso não quer dizer que a realidade não chegue. Problemas de saúde, física, mental, dificuldade econômica, sensação de insuficiência, abandono parental e emocional, tudo isso é tão real para eles quanto para os adultos. O Tony pode ser insuportável, mas ele sofre um acidente grave que qualquer um pode sofrer usando o celular na rua. A Cassie é doce, empática, mas sofre de uma patologia que atinge milhares de garotas pressionadas pela indústria da beleza. O Chris é extremamente otimista e não desiste em momento algum, mas ele acaba morrendo por uma condição que não podia evitar, assim como muitos jovens acabam falecendo. Essa retratação é importante, não apenas para nos lembrar que os adolescentes e jovens adultos também enfrentam situações difíceis de lidar. É importante para reconhecermos que não podemos generalizar as causas de sofrimentos durante a juventude, principalmente porque suas consequências são reais. E isso faz a gente perguntar mais uma vez para vocês. A gente tá cuidando dos nossos adolescentes? Por que esse aumento assustador no número de jovens usando antidepressivo, medicamento para dormir, remédio para ansiedade? Que sociedade é essa que a gente tá construindo que tá fazendo essa galerinha precisar de ajuda tão cedo? No final de tudo, é incrível como o roteiro dessa série nos faz pensar sobre o sofrimento na adolescência e o peso que isso pode ter na vida adulta. E aí, pessoal, gostaram? Curtiram a primeira parte desse vídeo de skins? Eu sei que terminou pesado, mas a gente adorou maratonar para escrever esse roteirinho para vocês. Lembrando que por hora vamos dividir em duas partes, já que sabemos que vocês são um bando de preguiçosos que curte vídeo curto, mas principalmente para rotacionar o canal aqui na plataforma. E por falar em rotacionar a plataforma, galera, por favor, curta, comente, compartilhe o vídeo para podermos fazer esse canal crescer e podemos analisar inúmeras obras para vocês. Exatamente, e tem aí a opção de hypar o vídeo para aumentar ainda mais a entrega. Então manda força para o que acontece na coxia e a gente se vê na parte 2. Um beijo na bunda de vocês.